Olá, este é o Mulheres Mais, Ciência Mais, um podcast que valoriza e dá visibilidade à atuação de mulheres que transformam o ensino de ciência em diferentes contextos. Meu nome é Lin Alves, sou professora aqui do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência aqui na UFBA, e junto com o professor Luiz Augusto Vasconcelos, coordeno o projeto Educiência, que é um projeto que nasce da parceria com a Academia de Ciências da Bahia. E hoje a gente tem o prazer de conversar com a professora Elmara Souza. A doutora Elmara Souza é doutora em difusão do conhecimento pela Universidade Federal da Bahia, com estágio de sanduíche na Universidade Nacional de Educação à Distância, lá na Espanha. É mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado pela USP. É importante dizer que Elmara faz parte dos professores, especialistas, pesquisadores que marcaram a história das tecnologias educacionais nos cenários escolares aqui na Bahia. Ela foi diretora e professora do Núcleo de Tecnologia Educacional em Vitória da Conquista. Também foi professora da Faculdade de Tecnologia e Ciência. Atualmente é gestora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista. Outra ação extremamente importante para criar um espaço de aprendizagem rico, mediado também pelas tecnologias. A professora também é professora também dos cursos de EAD na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, na UESB. Nos últimos anos, todo esse trabalho vem sendo reconhecido através de diferentes premiações, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na área de educação científica, tecnologia e inovação na educação básica. Dentre esses prêmios, a gente destaca o Prêmio Nacional de Educação Criativa e Inovadora, em 2018, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, em 2020, e o Prêmio Estadual IAF de Educação Fiscal, em 2022, na categoria Tecnologia. Foi fellow do Desafio de Aprendizagem Criativa no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no Media Lab, que é um outro importante instituto de tecnologia nessa área, em 2018. Então, professora Elmara, super obrigada, é um prazer ter Elmara aqui com a gente, abrindo o nosso primeiro episódio do documentário Mulheres Mais, Ciência Mais. Seja muito bem-vinda. Elmara, eu gostaria que você falasse um pouco, eu já te apresentei, mas é tanta coisa, gente, que eu tive que fazer um cortezinho, que você começasse falando um pouquinho como é que você iniciou sua caminhada na área de ciência e educação científica. Olá, Lin, todos os que estão ouvindo esse podcast agora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Lin foi uma inspiração para mim lá no início, Lin, quando nós fomos aluna e professora da especialização em tecnologias na educação. Então, eu comecei, na verdade, nessa área pela minha própria trajetória acadêmica. Eu sempre fui uma professora muito inquieta. Eu nunca aceitei a educação bancária que a gente tinha quando eu comecei, e, infelizmente, ainda temos tanto hoje, Brasil afora. Então, buscando novos caminhos para a educação, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu encontrei o potencial das tecnologias na educação. Me encantei por essa área e comecei toda a minha trajetória acadêmica como pesquisadora na área das tecnologias na educação. Durante muitos anos fiz formação de professores no Núcleo de Tecnologia de Vitória da Conquista, e com esse encantamento, eu sempre busquei uma educação básica, pública, que é a minha área de atuação, é a minha paixão, é a educação pública, melhor, de mais qualidade. E aí, nesse início, as tecnologias foram o caminho que eu encontrei para buscar esse potencial para que a educação fosse melhor. É isso, pois é, eu conheci a Elmara há bastante tempo, a gente se conhece há mais de 20 anos, então eu fico super feliz, de poder acompanhar toda essa caminhada e de a gente poder estar junto aqui nesse momento. E aí, como é que esses projetos, Elmara, eles dialogam com as questões de gênero, diversidade ou inclusão, que eu sei que é uma questão também importante para você? Sim, é uma questão muito importante. Quando o Núcleo de Tecnologia Educacional, ele foi extinto, na Bahia em 2015, eu busquei outros caminhos, outras escolas, para que eu pudesse continuar aquele trabalho, enfim, que eu vinha fazendo. E aí encontrei o Centro Juvenil de Ciência e Cultura. Quando eu encontrei o CJCC, inicialmente eu era gestora e professora ao mesmo tempo,
eu comecei a fazer um trabalho para inserir meninos e meninas na área das tecnologias, que era a área que eu vinha estudando. E logo no início, no primeiro ano de atuação, eu identifiquei que as minhas turmas eram formadas com 90% ou mais de 90% de meninos. E isso me incomodou profundamente. Então, a partir dessa identificação, né, nesses últimos 10 anos, eu tenho trabalhado incansavelmente para inserir mais meninas nessas áreas, nas áreas STEAM, nas áreas de tecnologia, de engenharia, de matemática, né, para que a gente possa, que as mulheres possam ter acesso, né, porque se elas não colocam como possibilidade, como perspectiva essas áreas, dificilmente teremos meninas e mulheres nas áreas das tecnologias. Então, desde 2015, 2016, eu comecei a trabalhar realmente para que mais mulheres, né, tivessem acesso a essas áreas. Tenho conseguido algumas meninas, né, então a gente tem alunas que começaram conosco nas oficinas mesmo de criação de games, de programação, né, nessas áreas de tecnologia, que migraram para os cursos profissionais de informática e hoje estão na universidade nessas áreas. Não são muitas, mas quando a gente trabalha desbravando, né, Lin, 1, 2, 3, a gente tem que comemorar. E eu brinco, Lin, que esse trabalho meu de tanto esforço para que mais meninas entrassem nessas áreas, eu consegui na minha casa, né? As minhas 2 filhas foram para a área de computação, né, de ciência da computação, e a experiência delas também me inspira bastante. É uma luta, né? Assim, criar desconstruir essa ideia de que nós não podemos estar em todos esses espaços, inclusive nos espaços ditos, né, antigamente, que isso já se quebrou, das ciências duras. E aí eu fico super feliz, né, quando a gente vê esses projetos, essas ações de professores como você, pesquisadores, que vão no trabalho, mesmo que seja de formiguinha, a gente vai construindo a diferença. E aí eu imagino, você já falou, né, na sua fala a gente já percebe quanto essas experiências marcam a sua vida, mas assim, tem algum episódio especial que lhe emocionou bastante, assim, e que a partir dessa situação, dessa experiência, fez você repensar o seu trabalho, ou fez você dizer, agora é isso? Bom, com tantos anos, né, nessa área, a gente sempre tem histórias emocionantes que passam, né, por nossa vida. Eu acho que eu me lembro de 2 experiências que me marcaram. Uma de um estudante, um menino, que chegou ao centro juvenil, levado pela mãe, e ele fazia 9º ano, estava no final do ensino fundamental, entrando no ensino médio, e a mãe dele, a gente percebia que lutava muito para que aquele menino tivesse acesso, né, a uma educação, né, de qualidade. E aí ela falou para a gente o seguinte: ele está aqui hoje é uma vitória, porque quando ele era pequeno, os médicos falaram para a gente que ele não ia aprender nada, né, que ele seria, no máximo, um trabalhador braçal. Ele tem déficit de intelectual, enfim, e vários problemas, e eu tive dificuldade de encontrar escolas que o recebessem durante a vida toda, né, mas eu sempre lutei e consegui, né, uma escola pública que o acolhesse, e agora, né, venho para o centro juvenil para que ele consiga se desenvolver. Esse menino foi tão incrível nos 4 anos que ele fez de ensino médio, né, que ele fez o ensino profissional. Ele se encantou pela robótica, desenvolveu projetos científicos. Eu me lembro que eu fui com ele para o evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para a SBPC, no Mato Grosso, né, viajamos juntos. Ele apresentou lindamente o projeto que ele tinha desenvolvido, e, por incrível que pareça, essa semana o Centro Juvenil está completando 10 anos, e ele foi um dos estudantes que foi, né, ao Centro Juvenil para nos agradecer, né, por tudo que ele vivenciou na escola e todas as oportunidades que o Centro Juvenil deu para ele.
né? Hoje ele trabalha, é uma pessoa, né, maravilhosa. Então, é uma história de superação, né, que a gente vê como a família é importante, como a escola, né, junto com a família, consegue transformar vidas. E uma outra história é da estudante Renata, que também chegou para a gente no 9º ano, e ela foi minha aluna em várias oficinas, né? Ela se apaixonou pela produção de jogos, pelo Scratch, na época que a gente trabalhava, né, basicamente com Scratch, e fez a oficina várias vezes, e depois foi monitora, né? Optou por fazer o ensino médio, né, em informática, e hoje faz sistemas de informação no Instituto Federal, né, no IFBA, e sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, ela nos diz assim, a importância que o Centro Juvenil, que aquele acesso às tecnologias fez para ela, porque ela não tinha, né, nenhuma intenção de continuar estudando nessas áreas, né? Então, isso me emociona bastante, porque eu sei que essas vidas foram transformadas pelo trabalho desenvolvido por toda a equipe do Centro Juvenil. São realmente emocionantes. Quando você começou a falar do menino, eu me arrepiei aqui, porque assim, você rompe, quebra aquele estereótipo, né? Aquela determinação que encapsula o menino ou a menina num lugar, e eu acho o trabalho da escola aí fundamental, né? Porque a família, às vezes, como você colocou, né? A família é importante, a família junto com a escola, mas a família, às vezes, se sente impotente, então, muitas vezes, por desconhecimento, ela precisa desse diálogo, e que bom que encontraram você para fazer esse acolhimento e contribuir para a vida desses sujeitos. Eu fico toda arrepiada, porque eu acho que é isso que faz a gente se sentir importante, né, no processo. É emocionante mesmo, né? Eu acho o máximo. Agora, claro que essa caminhada rica, cheia de experiências, também tem desafios, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho você, assim, enquanto mulher, normalmente me perguntam isso também, enquanto mulher, quais foram os desafios que você encontrou, né, assim, para desenvolver o seu trabalho, dessa perspectiva de valorizar também as mulheres na ciência e no ensino científico, né? Então, assim, o que você pontua, os meus desafios mais fortes que eu tive que superar? Desafios são muitos, né, Linha? A gente, acho que quem desbrava caminhos, quem abre caminhos, sempre tem os maiores desafios. E tem que ser assim para abrir esses caminhos para que outros venham depois e consigam ter um caminho um pouco mais tranquilo. Não foi fácil, né, desde que dos anos 90, né, que eu venho trabalhando com tecnologias. Eu me lembro que eu era professora de uma escola um pouquinho antes das tecnologias, dos laboratórios de informática chegarem nas escolas, e nessa escola tinha um computador na parte administrativa. E aí, o que eu fazia? Eu pedia para a pessoa que trabalhava na escola um tempo para eu levar os meus alunos todos para uma salinha minúscula, para eles verem. Na época, eu era professora de inglês, então, assim, ver as bandeiras, né? A gente tinha inicialmente apenas softwares de inglês, então, para mim, aquilo era o máximo, né? Os meninos se encantavam. Então, às vezes a escola reclamava, porque eu estava levando os alunos, né, para um espaço que era administrativo. Então, assim, a gente tem esses desafios todos. Como formadora de professores, eu senti menos, porque como a gente tem muitas mulheres professoras, e a gente fazia essa formação para que as tecnologias chegassem à escola, o desafio foi menor. Mas já no centro juvenil, diretamente vinculado aos estudantes, é bem difícil, né? Primeiro, por causa do acesso, né? O acesso às tecnologias, infelizmente, ainda não é para todos, né? O acesso à ciência não é para todos. Então, assim, esses são desafios enormes. E aí a gente levar esses estudantes, né, para fora da escola, para apresentar o que eles estão fazendo, porque isso para a gente é fundamental. Também não é fácil, né, conseguir apoio, né, das políticas públicas, no caso da gente, do governo do Estado, também não é fácil, né? A gente, durante um período, o Centro Juvenil teve, né, bastante apoio, uma coordenação muito mais forte, né? Ao longo do tempo, a gente teve mais dificuldade, claro, porque muitas, né, escolas começam a trabalhar com
com iniciação científica, e aí a gente sabe que é mais difícil mesmo, mas a gente continua lutando, né, e quebrando barreiras. Eu acho que a ideia é essa, sabe? Sem pensar muito, ir tentar entender que a educação transforma vidas e que se a gente conseguir transformar vidas de 1, 2, 10, sabe, a nossa missão está sendo cumprida. É interessante, né, Mara? A gente que já tem tantos anos nessa área, né? Eu fico sempre pensando, né? Lembrando, desde quando a gente começou, e que esses desafios da infraestrutura ainda são constantes, né? Essas dificuldades das políticas, e de que por mais que a gente, claro, eu concordo com você, a gente tem que ir quebrando e fazendo a diferença. Mas eu fico, às vezes, triste, né? Porque essas questões, elas são recorrentes. E eu tenho uma pergunta extra para você em cima disso. Os de inteligência artificial generativa, amiga. Quais os desafios que você pensa que a gente está enfrentando, né? Que essa é uma discussão da ordem do dia aqui na universidade, também na educação básica, vários segmentos se movimentando para discutir. E aí eu queria ouvir um pouco você, né? Porque você tem toda essa imersão na área de tecnologia, é uma estudiosa, é uma pesquisadora, deve estar pensando também sobre essas tensões. Aí eu queria ouvir um pouquinho. Tem sido realmente da ordem do dia, e eu tenho ficado um pouco triste com a dificuldade de acesso, né, dos estudantes através de leis que impedem os estudantes a usarem tecnologias na educação. Você sabe que hoje a mobilidade, né, a ubiquidade, os meninos têm celular, né, as meninas têm celular, e não poder usar isso, né, por causa de uma lei que impõe que eles não podem levar, isso me incomodou demais, assim, eu já fiz, né, inúmeras rodas de conversa com vários professores, porque por mais que falem, não, mas pedagogicamente os professores podem usar. Não é bem assim que funciona, né? Se os alunos são proibidos de levar, ou só levam quando o professor fala, semana que vem eu vou usar. Só que a tecnologia não é assim, né? A gente precisa ter acesso. E a inteligência artificial é a mesma coisa, né? Há 2 anos atrás, quando, né, o ChatGPT chegou, enfim, aquele boom, eu me lembro que as universidades começaram a proibir, não pode, sabe? Os alunos vão fazer os TCCs com inteligência artificial, só que, assim, 2 anos parece, sabe, décadas. Então, a gente evoluiu muito. Então, no Centro Juvenil, enfim, e na universidade, nos cursos que eu atuo, eu busco trazer as tecnologias para nos ajudar, né? A gente sabe que as tecnologias, elas não têm volta. Elas estão na nossa vida de uma forma muito, né, muito forte. E a inteligência artificial também. Então, assim, se está aí, a gente precisa usar. Agora, usar de forma crítica, de forma, sabe, criativa, para nos ajudar e não fazer por nós. Então, eu sempre faço essa discussão com os meus alunos e com meus professores no Centro Juvenil, né, com minha equipe, que a gente precisa formar pessoas com olhar crítico, né? Então, se eu tenho esse olhar crítico, eu consigo utilizar a inteligência artificial para me ajudar, né? Para me ajudar naquilo que no meu propósito. Eu não vou entregar para a inteligência artificial fazer o que eu quero, né? O que eu preciso, né? Mas eu vou fazer com que ela me ajude. E isso tem sido uma experiência muito legal. No ano passado, a gente teve uma experiência também diferente, porque a minha filha trabalha com inteligência artificial numa empresa canadense, né? Ela mora em Londres, e eles estavam querendo fazer um trabalho com o idioma, né, com o português. E precisava de pessoas aqui que utilizassem aquela inteligência artificial, né, para que, enfim, né, o banco de dados da língua portuguesa aumentasse. E a gente utilizou isso no Centro Juvenil. Então, a gente discutiu muito com os alunos o que era inteligência artificial, o que eles tinham que fazer. E isso foi incrível, porque os alunos tinham que colocar perguntas e respostas, né? Não podia ser uma coisa simples. Eles aprenderam, podia ser qualquer conteúdo, eles aprenderam tanta coisa, né, ajudando a inteligência artificial e entendendo como é que eles podiam ser ajudados por ela também. Foi uma experiência bem legal. Foi muito legal ouvir isso, porque Mara, tudo que você falou aí assim embaixo, porque quando eu vi a lei, que eu esqueci o nome, que proíbe o celular, eu fiquei pensando, gente, eu não sei, é demais. É processo, né, Lin, para a gente, então. Aí eu penso isso também, essa coisa maniqueísta, né?
do bem e do mal. E aí eu acho maravilhoso que você já tenha dado esse início dessa discussão com os adolescentes dentro do centro juvenil, porque é isso que a gente tem que fazer, né? Criar esse espaço. Então, fico muito feliz de ouvir, porque eu sempre digo, gente, o povo fica criticando sem nem usar, né? Nós, professores, temos esse hábito. Mas você tem que emergir aí para fazer a crítica. Então, eu fico feliz de te ouvir. Eu vou te fazer uma pergunta agora que você, em toda a sua fala, você já deixou, já pincelou, mas é importante, eu acho, que a gente faça essa pergunta, mas ela está presente já na sua fala, né? Que é essa coisa do papel da escola na formação, né, das meninas, né? Então, eu já ouvi você dizer em vários momentos, mas, assim, de uma forma mais efetiva, né? O que você acha que a gente, dentro da escola, pode fazer para contribuir para a formação dessas meninas, no intuito delas pensarem nas carreiras ditas mais, a princípio, indicadas para os meninos? Uhum. Bom, a gente tem uma questão cultural muito forte, né? Quando a gente vê uma criança no jardim de infância, por exemplo, um menino e uma menina, as brincadeiras são muito diferentes, né? Então, o menino, ele desmonta um carrinho, um brinquedo e remonta, a menina, né, brincadeiras que não envolvem, né, esse pensamento, ou essa competência desde pequeno. Então, isso é ruim. Então, eu acredito que para a gente mudar, né, essa realidade das meninas estarem mais presentes, né, nas áreas STEAM, né, nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, a gente precisa inserir projetos desde a educação infantil, desde o Fundamental 1, Fundamental 2, porque o meu trabalho é muito voltado para o ensino médio, né? Então, a gente chega no ensino médio, é muito mais difícil, porque são meninas de 15, 16, 17 anos que já têm toda uma construção, né, na escola antes, na família. Então, é muito mais difícil esse trabalho. É possível, né? A gente tem conseguido, mas é muito mais difícil. Então, acho que as escolas precisam desconstruir um pouco, sabe, essas áreas e colocar meninas e meninos para fazerem, enfim, várias atividades e brincadeiras juntos, né? Meninos na cozinha, enfim, meninas na área, né, das engenharias. E quando a gente viaja, e quando a gente vai visitar escolas mundo afora, em vários países, eu tive a oportunidade de visitar escolas de ensino fundamental, a gente vê que é normal, né, meninas e meninos estarem juntos ali. Aqui no Brasil é muito mais difícil, né, existe ainda um preconceito grande. Então, a escola precisa dar conta disso. Por isso que essa área STEAM é uma área muito importante, é muito cara para a gente, né? Então, assim, eu tenho feito, nos últimos 2, 3 anos, muitas formações na área de STEAM. Há 15 dias eu participei do Encontro Nacional de Educação em STEAM na USP, e essa era uma das discussões, né? Então, como inserir as mulheres na área STEAM? E isso não é só na educação básica, não. A gente teve depoimentos lá de professores da USP, por exemplo, né, falando que nas engenharias praticamente não tem mulheres na USP, né? Eu me lembro quando a minha filha entrou na USP em Ciência da Computação em 2018, de 100 alunos, 12 eram meninas. E quantas terminaram? 2 ou 3, né? Então, além do acesso, precisa ter políticas públicas para a permanência dessas meninas nessas áreas. Não é fácil, né? A minha outra filha faz Ciência da Computação na UFMG, e a mesma coisa, de 50 que entraram, acho que 5 ou 6 são meninas, né? Ela está agora no meio do curso, algumas já desistiram. Então, assim, não é fácil. A gente ouviu agora uma pesquisa lá no Encontro Nacional que eu fiquei bem impactada. Foi uma pesquisa desenvolvida em várias universidades, com meninas nessas áreas de STEAM, e uma das conclusões é que as meninas, 69% das meninas não se sentem à vontade em fazer perguntas, meninas que estão nos cursos, né, das engenharias, das, né, tecnologias, elas não se sentem à vontade para fazer perguntas, porque como elas são minoria, né, então é difícil até perguntar. Então, elas acabam sendo sempre saindo atrás, né? Eu me lembro também, quando minha filha estava lá na USP, que ela falava
que parece que as mulheres, elas precisam ser boas todos os dias, elas precisam se superar a cada dia. Ela me falava o tempo inteiro isso, os meninos não, é muito tranquilo, né? Então, você tem que mostrar que você é boa todo dia, sabe? Então, quem está desbravando é isso, né? Mas a gente precisa, de fato, de mais políticas públicas que cheguem à educação básica com esse intuito, de mostrar, né, que todas essas áreas podem ser acessadas pelas meninas também. É interessante você trazer esses dados. Eu fico pensando aqui na área de jogos, né? O quanto, claro, ao longo dos anos, vem aumentando o número de meninas na área. Mas acontece a mesma coisa que sua filha falou. Você tem que mostrar o tempo todo que você é boa, né? Para que você consiga ser respeitada digamos assim, ter a credibilidade de estar naquele lugar. É uma luta contínua. Aí, eu gostei muito desse você trazer a STEAM. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais do STEAM, especialmente como é que isso está, como é que essa perspectiva está presente nas escolas da SEC, né, no estado da Bahia, e aí também já pegando o gancho para que você pudesse, você já trouxe também alguns elementos, mas assim, você consegue perceber ou já apontar para a gente, perceber sim, mas já apontar as mudanças estruturais que você acha que é urgente para que a gente possa ampliar a presença e a valorização dessas mulheres na ciência, quer dizer, já vem sendo feito em vários lugares e por você, um trabalho de formiguinha, né? Mas, assim, em nível macro, né, que é o que você falou, quando você pensa no cenário internacional, essa diferença entre o que cabe ao menino e o que cabe à menina já vem sendo rompida na escola, né? Mas, assim, no nosso país, como você mesmo colocou, isso ainda, embora exista toda uma divulgação, às vezes até editais para incentivar, mas ainda é a passos lentos. Aí queria fazer essa dobradinha aí, né? STEAM, e que mudanças estruturais você acha que a gente deve, em nível macro, né, dos legisladores, de quem pensa as políticas, para não só pensar a política, mas de implementação também. Claro. Bom, o STEAM, eu tive acesso ao STEAM pela primeira vez em 2018, quando eu fui para o MIT, e em 2019 eu fui a professora representante da Bahia no STEAM Tech Camp, que é um evento desenvolvido pela USP em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos para formar multiplicadores STEAM em todo o país. Então, nós tínhamos 60 pessoas dos 26 estados e do Distrito Federal naquele período, e depois daquele evento que a gente teve lá em São Paulo, a gente teria que voltar para os nossos estados e multiplicar aquilo. E aí eu comecei, naquela época, a estudar o STEAM. E me incomodou muito a origem do STEAM, né? Porque é uma origem muito mais tecnicista, né? Então, surgiu nos Estados Unidos, enfim, porque houve, naquela época, uma diminuição de pessoas nas áreas, né, das engenharias, e aí eles queriam, né, enfim, né, os Estados Unidos não perdesse esse potencial e começaram a fazer políticas públicas para, né, que mais pessoas quisessem nessa área, mas de uma forma muito positivista e muito técnica. Sim. E aí eu comecei a repensar, eu falei, bom, o STEAM é importante, né? A união dessas áreas, você não ter essa divisão, né, do conhecimento quando você está desenvolvendo um projeto científico é fundamental, mas a gente precisa desenvolver um STEAM baseado na realidade brasileira, né, na realidade baiana, qual é a necessidade dos nossos estudantes. E aí a gente começou a juntar STEAM e aprendizagem criativa, né? Então, desenvolver projetos a partir das paixões dos estudantes, o que eles gostam, qual o desejo deles, desenvolver um olhar mais sensível para o dia a dia, para o cotidiano. Então, a gente tinha muitos embates com os alunos, vamos pensar que problemas que você percebe quando você sai de casa até chegar na escola, no seu dia a dia, na sua casa, né? Para quem trabalha no seu trabalho. Então, vamos ter esse olhar sensível de cidadão mesmo e tentar pensar em soluções para esses problemas, porque aí a gente consegue fazer uma educação STEAM a partir da nossa própria realidade, né? E não uma perspectiva técnica só para o mercado de trabalho. Obviamente que quem desenvolve esse tipo de projeto na educação básica tem muito mais chance de conseguir um emprego nessa área e tudo mais, mas o nosso objetivo principal não é esse, não é o mercado de trabalho, é formar, de fato, cidadãos que entendam a sua própria realidade, que queiram
ajudar a construir uma sociedade melhor, né? Com relação às meninas, é preciso que mais políticas públicas sejam criadas e implementadas. A gente sabe que hoje tem muitas universidades que têm projetos, né? Mulheres nas ciências, meninas nas ciências de dados, várias, mas infelizmente não chegam, né? Essas políticas não chegam a todas as escolas, né? Onde tem uma universidade, numa capital, numa cidade maior, que tem uma universidade que desenvolve um trabalho, né, como esse, chega em algumas escolas. Mas quantas e quantas cidades que a gente tem, né? Meninas com potencial enorme de desenvolver projetos nas áreas de STEAM que não chegam, essas políticas não chegam, né? A infraestrutura é importante. Esse ano a gente está aguardando aí agora, esse ano, até o próximo ano, a implementação, né, de vários laboratórios maker, porque lá atrás, né, Linha, a gente vivenciou a implementação dos laboratórios de informática, né, nas nossas cidades. Eu me lembro do primeiro laboratório de informática que chegou na escola, e durante 2 anos, o laboratório ficava fechado, porque as pessoas tinham medo de quebrar os computadores. A direção da escola falava, não, você tem que assinar um termo, né, o professor tem que assinar um termo para usar os laboratórios. E aí ninguém usava, e os computadores começaram a ficar obsoletos, sem uso, né? Então, assim, isso a gente superou, e hoje a gente está iniciando essa nova fase dos laboratórios maker, e que eu espero que eles sejam muito utilizados por meninas, por meninos, por vários professores, né, porque as áreas STEAM, elas não restringem, né, a um determinado professor. Então, eu tenho colegas, por exemplo, da área de linguagens, que têm feito trabalhos com STEAM incríveis, sabe? E isso é uma alegria. Nas áreas de humanas, as ciências humanas, também trabalho com STEAM. Então, o STEAM, ela não pode ser específico para os professores das áreas das ciências da natureza ou da matemática. Não, qualquer professor pode fazer esse trabalho STEAM, porque o STEAM amplia essa perspectiva do conhecimento. Você não tem um trabalho compartimentado, né? Tudo junto. Então, se aprende muito mais do que naquelas aulas, né, da educação bancária que a gente vê ainda muito nas nossas escolas. Excelente você fazer esse destaque, porque normalmente as pessoas fazem essa associação direta, né? Trabalhar numa perspectiva do STEAM é só da valorização, só compreender, continuar compreendendo ciência, as áreas das ciências biológicas, ciências da natureza, como você colocou, as ciências matemáticas. Então, é excelente. Mas é uma luta, né? Esse processo. Então, agora eu queria saber, né? Assim, a gente, na verdade, acho que a nossa audiência quer saber. Que conselhos você daria para as meninas e mulheres que desejam seguir na área científica? Bom, eu sempre ouvi isso, né, na minha vida, assim, eu cresci ouvindo que eu podia ser o que eu quisesse ser, né, então, os meus pais nunca tiveram a oportunidade de estudar, mas sempre me incentivaram muito a estudar, né, tanto que eu só fui trabalhar quando eu, de fato, precisava trabalhar, mas, então, assim, o meu conselho para todas as meninas vocês podem estar onde vocês quiserem estar, sabe? Vocês vão encontrar barreiras? Sim, a vida é isso. A vida, a gente sempre encontra desafios em qualquer área, mas, e coloquem na perspectiva de vocês qualquer área, mesmo essas áreas que são mais ditas masculinas, né? A gente quer que meninas estejam nas engenharias, na computação, a gente quer que meninas estejam na área de física, sabe? Em todas as áreas, porque a gente entende que as diferenças, elas se agregam, né? Então, quando a gente tem singularidades e diferenças juntas, o potencial é muito maior. A gente quer meninas e meninos juntos, trabalhando juntos, né? Enfim, para uma sociedade melhor. Verdade. Agora, você é uma pessoa que está sempre imersa em novas ideias, novos projetos, né? E aí eu queria ouvir um pouco, né? Quais são os sonhos ou projetos que você ainda gostaria de realizar? Olha, eu sou uma professora muito apaixonada pela educação, né? E eu continuo atuando na educação básica até hoje por paixão mesmo, né? Eu já tenho 38 anos de carreira, mas eu sei que eu posso contribuir muito ainda com a educação. Em 2016, quando a gente criou as incubadoras de projetos no Centro Juvenil, que eu comecei a ver como
aquele projeto podia, de fato, transformar a vida daqueles meninos. Então, assim, acho que o meu sonho é continuar, né, por um tempo, ainda fazendo esse, sabe, pensando o desenvolvimento de projetos, incentivando, né, meninos e meninas, mas muito especialmente, de uma forma muito mais intensa, as meninas nas áreas, né, de ciência e tecnologia, e também, que eu acho que é fundamental, Linha, assim, eu acho que eu sinto que eu consigo contribuir também na formação de professores. Então, eu sou professora das licenciaturas EAD da UESB em todas as áreas, pedagogia, física, matemática, né, enfim, várias áreas, e trazer esse olhar para as licenciaturas, né, é importante, porque a gente sabe que a universidade também precisa se reinventar, né? A universidade ainda forma professores para uma escola irreal, né? Então, assim, como eu estou na educação básica, eu entendo, eu sei, eu estou no chão da escola todos os dias, então levar essa experiência da educação básica para as licenciaturas é importante. Então, acho que esse vínculo, né, então eu quero continuar trabalhando nessa perspectiva, né, para formar melhores professores. Essa questão da formação, eu também acho fundamental, né? Porque é o que você falou, a universidade, a gente faz tanta queixa, mas a universidade ainda está no descompasso desses processos formativos, né? Então, esse trabalho seu é fundamental também. Aí, assim, para a gente dar um fechamento ao nosso episódio, nosso primeiro episódio, abrindo com chave de ouro, com Eumara, que mensagem você gostaria de deixar para as nossas ouvintes e nossos ouvintes? Eu acho que eu gostaria de terminar com o Paulo Freire, né? Ele tanto nos ensina. Eu acho que a gente precisa esperançar, né? A gente não pode perder a esperança. E esperançar, na perspectiva de Freire, é não desistir, né? É lutar, é tá onde a gente precisa estar, superar barreiras. Então, todos nós precisamos esperançar na perspectiva de Freire. Foi um lindo fechamento, né? Então, e toda a sua fala, eu queria agradecer, né? Agradecer meu nome, em nome do projeto, pela sua participação tão inspiradora, pela sua generosidade de estar junto com a gente aqui, compartilhando sua experiência, suas ideias, suas práticas, suas perspectivas. Eu acho que toda a sua trajetória é muito rica e ilustra, porque, assim, não existe um descompasso entre o que você fala e a sua trajetória, né? Então, elas são totalmente sintonizadas, harmonizadas. E para a gente é super importante ouvir e socializar essas práticas, né? Porque você inspira outras pessoas, vem inspirando seus alunos, seus colegas ao longo desses anos e vai inspirar, com certeza, os nossos ouvintes e nossas ouvintes, né? Então, queria só, mais uma vez, agradecer de coração a sua participação, estar aqui com a gente e dizer o quanto é importante, né, o seu trabalho ao longo desses anos todos para a educação da Bahia, mas também fora da Bahia, na medida em que você está em vários lugares, né? Tem a possibilidade de estar, porque é importante também esse intercâmbio, de estar em outros lugares, socializando, aprendendo, mas também mostrando o que fazemos, né? O que você faz, especialmente da diferença. E eu fico tão feliz quando eu vejo que esses destaques todos que você tem fora, e não só no estado da Bahia, mas fora em outros lugares, porque eu acho que para a gente, enquanto profissional, para você, esse retorno também é importante, né? A gente se sente seguindo o nosso sonho, como você falou, né? O nosso projeto de vida. Então, super obrigado mais uma vez. Gente, esse episódio maravilhoso com a professora Eumara vai ser compartilhado nas redes sociais do Comunidades e do EduCiência, no nosso podcast, no nosso YouTube, e sigam a gente também lá no Instagram, o EduCiência tem um canal no Instagram, um canal no YouTube, que vocês podem seguir para acompanhar esse primeiro episódio e os próximos episódios que nós teremos. E o nosso podcast vai estar disponível também no Spotify. Obrigado a vocês, nossos ouvintes, espero que amem o nosso episódio como eu amei, e nos vemos no próximo episódio.